Bloco, as perguntas serão feitas por bispos e arcebispos indicados pela CNBB, sendo um bispo para cada candidato, com tema livre. A ordem dos bispos foi pré-definida pela organização do debate. O mediador vai sortear o candidato que irá responder. A pergunta será feita em 30 segundos e o candidato terá 2 minutos para responder. Neste bloco também serão feitas as considerações finais de cada candidato, sendo que cada um terá 1 minuto. E o primeiro bispo a perguntar será o cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. E ele fará a pergunta para... candidato Fernando Haddad. Dom Orani, sua pergunta. A campanha da fraternidade deste ano tratou da superação da violência. Com essa iniciativa, a CNBB lembrou que a violência se tornou no Brasil uma cultura institucionalizada e sistematizada. Pergunto ao candidato, embora tenha sido já discutido várias vezes esse mesmo assunto, como o senhor pretende promover a superação da violência que se manifesta complexa e assustadora em nosso país? Obrigada, Dom Orani. Candidato, 2 minutos. Muito obrigado pela pergunta. É um tema que aflige a todos os brasileiros e brasileiras e nós devemos tratar dela em conjunto. Em primeiro lugar, voltar a investir no social. Deus distribuiu o talento democraticamente. Cabe aos homens distribuir as oportunidades democraticamente. Se nós não distribuirmos as oportunidades, a violência vai aumentar. Quanto mais oportunidades oferecemos para os jovens, para os trabalhadores, mais alternativas eles vão ter à questão da violência. A segunda coisa é coibir a violência. E aí o Estado tem que ser firme, tem que ser duro. A violência, o sistema de segurança hoje cabe majoritariamente aos estados. E os estados não estão dando conta da situação. É preciso criar um sistema único, mas a partir de pressupostos diferentes dos que foram apresentados aqui. Em primeiro lugar, os prefeitos precisam trabalhar com os governadores na organização dos territórios para coibir a violência. É raro o governador que trabalha com o prefeito. Isso precisa ser uma prática estabelecida em lei. Em segundo lugar, nós precisamos federalizar alguns crimes que tenham a ver com organizações criminosas. Algumas organizações criminosas estão atuando no plano nacional, elas não estão atuando mais no plano local. Exigir que um governador combata uma facção que opera em nível nacional, ele certamente vai fracassar com isso. Portanto, a Polícia Federal vai ter que ser fortalecida para ter um contingente que atue no território estadual e municipal para liberar essas forças públicas para coibir os crimes que mais afetam as pessoas: homicídio, estupro e roubo. Agora é a vez de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. E ele fará a pergunta para... candidato Ciro Gomes. Dom Orlando, sua pergunta. Candidatos, sejam bem-vindos à Aparecida. Só semana passada passaram por aqui 308 mil brasileiros e brasileiras. Questão: a agricultura familiar e o agronegócio garantem trabalho e renda para milhares de famílias. É preciso investir na capacitação da produção. Contudo, esse investimento deve respeitar o cuidado com a nossa casa comum, inclusive a Amazônia, sem exaurir a natureza e sem comprometer a dignidade das populações tradicionais. Pergunto ao senhor, qual a sua visão sobre o agronegócio e a agricultura familiar no Brasil? Obrigada, Dom Orlando. 2 minutos para a resposta, candidato Ciro Gomes. Obrigado, Orlando, pela sua questão, e é uma das questões importantes para nós refletirmos no Brasil, porque há aqui muito preconceito e muita superficialidade. Essas duas atividades, a agricultura familiar e o agronegócio, cumprem funções absolutamente distintas na vida brasileira.
A agricultura familiar responde por 80% da comida da nossa mesa. E é uma atividade que emprega muitas pessoas no Brasil. Para ela, o que nós precisamos fazer? Garantindo o zoneamento econômico e ecológico, a proteção das populações tradicionais, a preservação dos biomas, dos acervos hídricos do país, e nós estamos bastante avançados nisso e temos que concluir e aperfeiçoar, nós precisamos fazer chegar o crédito no volume na hora certa, especialmente o PRONAF, o grande drama da assistência técnica, porque crescentemente a agricultura tende a ser extraordinariamente produtiva, quando é custo muito alto para o pequeno acessar isso de forma privada, é preciso fazê-lo de forma pública e fazer programas de compras governamentais e acesso ao mercado, inovando institucionalmente formas de operação conjunta da agricultura familiar. O agronegócio, ele não gera muitos empregos, porque é extremamente mecanizado, ele não gera muitos tributos, porque ele é muito isento das tributações, porque ele é vocacionado à exportação, e ele, por regra, paga muito pouco imposto. Né? Essa é a questão. Porém, eles cumprem uma função vital para nós, porque o Brasil desaprendeu a indústria. Nosso modo de consumo é referido a um padrão de indústria, nós queremos celular moderno, o meio de diagnóstico moderno, os remédios modernos, e o Brasil devastou a sua indústria por essa política econômica estúpida que nos governa ao longo dos últimos 15, 20 anos. Isso, então, quer dizer que nós precisamos resolver essa equação, financiando o equilíbrio das contas do Brasil no estrangeiro. E é aí que eles jogam um papel essencial. Enquanto nós, quando crescemos qualquer coisa, apresentamos um buraco de 160 bilhões, eles botam 100 bilhões de dólares nas contas do Brasil. A próxima pergunta será feita por Dom Darcy Nicioli, arcebispo de Diamantina, Minas Gerais. E ele fará a pergunta para... candidato Álvaro Dias. Dom Darcy, sua pergunta. O tema é desigualdade. E eu sou arcebispo numa região de profunda desigualdade social. O Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Sabemos que a concentração de renda é uma das faces da desigualdade social. 1% de privilegiados abocanha mais de 20% de toda a riqueza do país. Candidato, como o senhor pretende superar a desigualdade social no Brasil e melhor distribuir a renda nacional? Obrigada, Dom Darcy. 2 minutos, candidato, por favor. Há poucos dias eu sobrevoei as montanhas de Minas Gerais e o prefeito de Betim, Medioli, me dizia, olha, aquela montanha tem uma das maiores reservas minerais do mundo. Eu vi montanhas ricas e embaixo um povo pobre. A fotografia do Brasil, desigualdades sociais. Caminhar pelo país é conhecer a riqueza, potencialidades econômicas extraordinárias, belezas naturais que fascinam a humanidade. Mas esta ilha de abastança, de prosperidade em meio ao oceano de dificuldades, infortúnio, pobreza e miséria. Temos que mudar esse país, a começar pela refundação da República, oferecendo igualdade de oportunidades. Lá em Uberlândia, um morador de rua chega e me diz, não fala em pobreza, fala em oportunidade, fala em emprego, ofereça oportunidade e nós acabamos com a pobreza. Valorizar o trabalho, valorizar a produção, valorizar o emprego, valorizar o salário é o início do combate verdadeiro à pobreza nesse país. E para isso reformas essenciais. Sim, reforma do Estado, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista para valer, com foco no trabalho, na geração de emprego, combate à corrupção para atrair investimentos produtivos, gerando emprego, renda e receita pública, regulação competente, segurança jurídica para o empreendedor ter coragem de investir, acabando com a burocracia, desburocratizando, simplificando, um modelo tributário progressivo, tributando mais na renda, menos no consumo, para distribuir justiça social. A pobreza acaba porque esse país é rico e tem um povo extraordinário.
Tempo esgotado. Agora é a vez de Dom Pedro Stringini, bispo da cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. E ele fará a pergunta para... candidata Marina Silva. Dom Pedro, sua pergunta, por favor. O tema é questão indígena. O Conselho Indigenista Missionário, que a candidata bem conhece, organismo da CNBB, mostrou que a violência contra os povos tradicionais aumentou. Em 2007, os assassinatos cresceram 16% em relação a 2016 e praticamente dobraram em relação a 2014. Isso ocorre em grande parte pela omissão dos governos. Candidata, qual será seu compromisso e o compromisso do seu governo com a defesa dos povos tradicionais, particularmente indígenas, quilombolas e pescadores artesanais? Obrigada, Dom Pedro. Candidata, 2 minutos para a resposta. Obrigada pela pergunta. É um tema que deve calar fundo no coração de cada um de nós, sobretudo nesse momento em que as populações indígenas estão cada vez mais sendo abandonadas na defesa de seus direitos por governos que retrocederam na questão indígena. O governo Dilma Temer foi os que menos demarcaram terras indígenas. 0,20% no governo Temer. Apenas 4% no governo Dilma, quando em governos anteriores, Fernando Henrique foi em torno de 40% das terras que existem, no governo Lula, em torno de 35%. Esse retrocesso é inaceitável. E nós ainda temos uma situação de um candidato que diz que não vai demarcar 1 centímetro. E uma PEC no Congresso Nacional, a PEC 215, que quer transferir para o Congresso a demarcação das terras indígenas. Essa pergunta que o senhor me faz me dá a oportunidade aqui de fazer um apelo a todos os candidatos de que façam um chamado com veemência às suas bancadas para que essa PEC não seja aprovada. Meu compromisso é de demarcar a terra dos índios, de respeitar a sua cultura e de manter sobre as minhas mãos a prerrogativa constitucional de demarcar a terra de índio. A bancada ruralista quer transferir para o Congresso, porque o Congresso não tem representação indígena. E eles sabem que se for para a mão dos 513 deputados e 81 senadores, nunca mais se demarcará uma terra indígena. Que fique como prerrogativa do presidente da República. É isso que eu vou fazer. Ordenamento territorial e fundiário, demarcação das terras das comunidades tradicionais, dos índios e das unidades de conservação para proteger os direitos. Tempo esgotado. A próxima pergunta será de Dom Guilherme Werlang. Ele é bispo da cidade de Laje, Santa Catarina, e fará a pergunta para... candidato Geraldo Alckmin. Dom Guilherme, sua pergunta. Boa noite. O tema que eu quero questionar, Geraldo Alckmin, é sobre a saúde e a educação. A emenda da Constituição 95 de 2016, a chamada PEC do Teto, elege para pagar a conta do descontrole dos gastos os trabalhadores e os pobres, e beneficia os detentores do capital financeiro. A pergunta: congelar gastos primários, especialmente na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, e não congelar o pagamento dos juros, por exemplo, lhe parece uma proposta justa? Obrigada, Dom Guilherme. Candidato, 2 minutos. Olha, agradecer a pergunta de Dom Guilherme, dizer que em São Paulo nós não temos déficit primário, aliás, nunca tivemos, temos responsabilidade com o dinheiro do povo e não precisou nenhuma PEC. Agora, é inegável que a situação que o PT deixou às contas públicas é gravíssima. Veja o caso do vizinho da Argentina, um país de educação elevadíssima, culturalmente elevado,
com as melhores terras do continente e pelo descontrole das contas públicas, a inflação pode estar chegando a 40% esse ano, a taxa básica de juros 60% e a moeda derretendo. Veja a Venezuela, milhões de pessoas abandonando o país pela fome, pela falta de emprego. Então, esquecendo essa questão de PEC, porque na realidade educação e saúde não estão vinculados. Eles podem crescer mais do que as outras áreas, tanto educação como saúde. E eu vou priorizar, não como é feito hoje, que 2/3 do dinheiro é para a cúpula, é para o ensino superior, e fica pouquíssimo para a educação básica. Eu vou investir na educação básica, no ensino infantil, para a mulher poder ter a creche, zerar a falta de vagas na questão da pré-escola e da EMEI, para que todas as mães tenham segurança de que seu filho, com 4 e 5 anos de idade, vai estar na pré-escola. E na saúde, ajudar o jovem, para que ele saia da questão da dependência química. E pela mudança demográfica que o Brasil está vivendo, tem um grande trabalho com os idosos. Nós vamos trabalhar muito pelo centro de referência dos idosos, pessoas com doenças degenerativas. Tempo esgotado, candidato. Quem pergunta agora é Dom João Bosco Barbosa, bispo da cidade de Osasco, em São Paulo. E ele fará a pergunta para... Candidato Henrique Meirelles. Sua pergunta. Candidato Henrique Meirelles, a minha questão é sobre a defesa da vida e especialmente a questão do aborto. Nós ouvimos em diversos pronunciamentos e o tempo todo que nós estamos vivendo um grande período de crise política, crise econômica, crise ética, e a CNBB tem repetidamente apresentado a sua posição na defesa e na integralidade da vida. Agora, a vida do nascituro está entre as mais necessitadas de proteção. Qual é o seu posicionamento em relação ao aborto? Dom João Bosco, obrigada. Candidato, 2 minutos para a resposta. Obrigado, bispo. Eu sou favorável à vida. Eu defendo, sim, a vida e a preservação do ser humano. Também sou favorável aos direitos da mulher. Isto é, a mulher tem e deve ter o direito de, em situações em que se justifique, ela tome essa decisão, que é uma decisão difícil, dramática, mas que temos que preservar os direitos da mulher. Este equilíbrio é garantido pela legislação. E a legislação atual já estabelece uma série de condições que permitem com que se possa definir com clareza, porque é uma definição da sociedade, em última análise. Não se pode radicalizar um tema. Por outro lado, eu defendo com muito vigor o direito das igrejas de defenderem a sua fé, defenderem os seus valores. E acho que não pode haver restrição nisso. A igreja defende os seus valores, tem as suas escolas, pode, inclusive, nas suas escolas, na minha visão, ensinar religião, e também dentro do princípio da liberdade, dentro do princípio da liberdade de opinião. Agora, para olharmos tudo isso, precisa de bom senso, precisa de inteligência e precisa de equilíbrio. Não é possível e o Brasil não aguenta mais conviver em todos os assuntos com radicalismo. Portanto, nós precisamos agora de um presidente da República equilibrado, que tenha história, que tenha... Tempo esgotado, candidato. E a última pergunta é de Dom Francisco Biazin, bispo de Barra do Piraí e Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E ele fará a pergunta para... Candidato Guilherme Boulos. Dom Biazin, sua pergunta. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos.
também à candidata Marina. É sobre polarização e governabilidade. Os bispos do Conselho Permanente da CNBB, já em 2016, chamavam a atenção sobre a polarização na política. Neste contexto, nós temos a firme convicção de que o diálogo constante é imprescindível para a condução do país. Gostaríamos de saber como será, no seu governo, o diálogo com os outros poderes da República e com os movimentos sociais. Obrigada, Dom Biazin. Candidato, 2 minutos. Olha, primeiro, dizer de que polarização nós estamos falando. A polarização que produz o ódio, que produz a violência no lugar do debate político e dos argumentos, deve ser totalmente rechaçada. Agora, é importante também reconhecer que o Brasil está polarizado não por acaso. Está polarizado porque existe um profundo abismo social, onde 6 bilionários têm mais riquezas que 100 milhões de pessoas. É preciso tocar nessa ferida, a ferida da desigualdade. Enquanto não se mexer nisso, jogar a desigualdade para baixo do tapete, as diferenças e a polarização vão continuar na política brasileira. Agora, a respeito do diálogo e da relação entre os poderes, é preciso sim que haja um diálogo democrático. Mas diálogo democrático não é compra de apoio, não é um modelo de governabilidade desse sistema político podre que gerou desesperança e desilusão nas pessoas. Não pode ser troca de cargo em estatal e em ministério por voto no Congresso Nacional. Isso as pessoas não aguentam mais. Isso o Brasil não aguenta mais. É preciso que a governabilidade não seja feita apenas entre as instituições, seja feita também com a sociedade. E por isso é importante que na pergunta tenha também a questão dos movimentos sociais. A sociedade organizada tem que ser ouvida, o povo tem que ser ouvido, o povo tem que ser chamado a decidir no centro das decisões. A democracia brasileira não pode ser como aquele programa da televisão do Big Brother, onde as pessoas decidem quem fica na casa, quem sai da casa, mas não decidem o que acontece dentro da casa. Está na hora do povo brasileiro decidir o que acontece dentro da casa, com plebiscitos, com referendos, com participação popular, conselhos, ouvindo os movimentos sociais e ouvindo a população. Essa é a governabilidade. Agora vamos para as considerações finais de cada candidato. Cada um dos senhores tem 1 minuto para deixar o seu recado para a população brasileira. Os candidatos deverão responder na ordem de posição no cenário, da esquerda para a direita. E o primeiro a falar, portanto, é Guilherme Boulos, do PSOL. O senhor tem 1 minuto. Nós estamos a 15 dias da eleição. E muita gente está preocupada com o futuro do país, com riscos de retrocesso. Nós também estamos muito preocupados e vamos fazer de tudo para combater o atraso. Agora, isso tem feito algumas pessoas pensarem em votar com ódio ou com medo. Primeiro turno é momento de se votar no projeto que acredita. Nós acreditamos num projeto de justiça social e de mudança para o Brasil. O projeto que foi sonhado por Dom Paulo, por Dom Helder Câmara, por Irmã Dorothy. Um projeto que tem lado. O lado daqueles que defendem a reforma agrária. Se esse é seu lado, vote 50. Que não recuam na defesa do direito das mulheres. Se esse é seu lado, vote 50. Nenhum trabalhador sem direitos, nenhum camponês sem terra, nenhuma família sem casa. Vote contra o sistema, vote PSOL, vote 50. Agora é a vez do candidato Fernando Haddad, do PT. Estive ao lado do presidente Lula durante seus 8 anos de governo. Ele, que foi o maior estadista da história desse país, tinha 2 obsessões: trabalho e educação. Foi o presidente que mais gerou empregos na história do país e eu cuidei da parte da educação durante 6 anos do seu governo. Dobramos o investimento público por aluno na educação básica e abrimos as portas das universidades para os jovens trabalhadores, para o filho do agricultor, para o filho do pedreiro, para o filho da lavadeira. Nunca houve tanta democratização de acesso à educação superior
e a educação profissional, como durante esse período. Ampliamos as oportunidades. Deus deu talento para todos nós. Cabe ao Estado garantir oportunidade para que esse talento se revele. E nós podemos voltar a ser felizes de novo. O povo pode comer, beber, trabalhar, estudar. Tempo esgotado, candidato. O próximo é o candidato Álvaro Dias, do Podemos. Agradecendo a oportunidade, eu termino lembrando o Papa Francisco, que há poucos dias disse que a extrema-esquerda e a extrema-direita ousam falar em nome da sociedade sem ouvir a população, as suas aspirações e os seus reclamos. E o Brasil da descrença que se generalizou ameaça um confronto entre esquerda e direita que nos levará certamente à intolerância e à ausência de solução para os problemas mais graves desse país. Não é alimentando os extremos que superaremos as dificuldades. Certamente não é apostando na palavra fácil da campanha eleitoral. É olhando para trás, investigando, conhecendo e colocando na balança os prós e contras de cada candidato para definir pelo melhor. Lucidez e inteligência levará o país ao seu... Tempo esgotado. Agora é a vez do candidato Ciro Gomes, do PDT. Eu quero agradecer a você, Joyce, mulher negra, que nos liderou com toda a autoridade, sem perder a delicadeza. Agradecer à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na pessoa de Dom Sérgio e na lembrança do grande brasileiro que não me será, por mim, jamais esquecido, Dom Aloysio Lochaide, a quem devo parte relevante da minha formação e que não está mais entre nós. E agradecer, cumprimentando todos os demais candidatos, agradecer especialmente ao brasileiro e à brasileira que nos acompanham. O Brasil precisa mudar. 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade, 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC, que eu vou ajudar a tirar. Mas a mudança que nós precisamos fazer tem que entender o que é que está acontecendo. Esse extremismo, a radicalização, que nós inclusive vimos acontecer em alguns momentos mais ásperos desse debate, estão infernizando o Brasil desde 2014. Eu quero ser aquele que consiga reunir os brasileiros de todos os credos, de todas as inteligências. Tempo esgotado. O próximo é o candidato Henrique Meirelles, do MDB. O Brasil hoje vive momentos de preocupação que se reflete em diversas situações. Isto em virtude de uma aparente polarização entre dois extremos. Um extremo, governando o Brasil, vai trazer de volta a recessão, aumentar o desemprego e criar mais crise. Nós precisamos de um candidato competente, candidato do centro democrático e que tenha experiência comprovada. Eu, além de ter criado 10 milhões de empregos, colaborando e permitindo que a economia crescesse, criando a estabilização no Brasil, também nós tivemos a oportunidade de tirar o Brasil da crise nos últimos 2 anos. Agora é o momento de criar 10 milhões de novos empregos no Brasil em 4 anos. Eu tenho condições de fazer isso, preciso apenas da sua confiança e do seu voto. Tempo esgotado. Agora é a vez da candidata Marina Silva, da Rede. Quero cumprimentar a Rede Aparecida pelo debate, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. É o 4º debate que estamos participando. E eu quero falar com você. Você que está acompanhando essa situação do Brasil entre a cruz e a espada. Entre a violência, os que têm saudade da ditadura militar, desrespeito aos direitos humanos, e aqueles que são incapazes de fazer uma autocrítica, de que tiveram uma oportunidade para melhorar o Brasil e não fizeram. Polarizaram, incitaram a cultura do ódio, da polarização. PT, PMDB, PSDB e DEM tiveram a sua chance. Agora é a hora de ficarem 4 anos no banco de reserva e escolher quem pode unir o Brasil. Eu estou aqui em legítima defesa do direito à liberdade, ao amor, à união, porque com violência e polarização não... Tempo esgotado, candidata. Quem fala agora é o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB.
Olha, agradecer e cumprimentar a CNBB por este importante debate, trazer uma palavra de esperança e de preocupação. Nós vemos, de um lado, o PT querendo voltar, depois de ter levado ao país a maior recessão econômica das últimas décadas e de todos os escândalos que assombraram a população brasileira, e o outro lado da moeda, os que têm medo da volta do PT e estão indo para uma aventura de um modelo autoritário, intolerante, que acha que mulher tem que ganhar menos do que homem, que defende a tortura. O Brasil perde com qualquer um desses extremos. Agora é hora de nós fazermos uma grande conciliação nacional. Todas as vezes que houve um esforço conciliatório, o Brasil ganhou, a democracia se consolidou, a economia avançou mais e os avanços sociais foram maiores. Tempo esgotado, candidato. E com essas considerações, chegamos ao fim do debate de Aparecida. Temos certeza que a Igreja do Brasil cumpriu mais uma vez sua missão de contribuir com o povo brasileiro. Agradecemos a presença dos candidatos nessa noite em que a cidadania esteve em pauta nos meios de comunicação católicos. Registramos que o debate de Aparecida foi uma promoção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, realizado pelo Santuário Nacional sob a coordenação dos missionários redentoristas e produzido pela Rede Aparecida de Comunicação, Rádio e TV Aparecida e portal A12.com. Conosco estiveram em cadeia a TV Imaculada, TV Nazaré, TV Terceiro Milênio, TV Horizonte, Rede Século XXI, Rede Vida de Televisão, TV Evangelizar e RCR. Também agradecemos os veículos parceiros, especialmente o portal UOL e o Twitter. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Uma ótima noite a todos. Obrigada.